Olá, prezadíssimos alunos! Vamos dar continuidade à nossa discussão subjacente ao perfil da Banca FGV no que diz respeito à prova da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, ano 2023. No bloquinho anterior, eu disse a vocês a importância do estudo de alguns artigos para que vocês possam trazer inerências e compreensões reflexivas para o interior de toda a sua prova. Disse a vocês que ao estudar esses artigos, vocês se preparam para a prova como um todo. É imprescindível fazer a leitura dos demais, porém, o estudo foco, direcionado, com mapas mentais, que formem no aluno um diálogo com todas as frentes educacionais, fará com que ele tenha êxito. Vamos enxergar agora de que maneira a LDB dialoga com a BNCC para que eu possa fazer um vínculo já com a disciplina de Direitos Humanos, para que eu possa fazer um vínculo com a parte de raciocínio lógico matemático. Vamos lá? Vem comigo então. Vamos entender o seguinte, dentro do aspecto, vamos aqui enxergar BNCC, quais seriam as necessidades que eu precisaria compreender no que diz respeito à estrutura da BNCC. A BNCC, Base Nacional Comum Curricular, também é alicerçada em eixos. Então, preciso compreender os eixos da LDB e preciso compreender os eixos da BNCC. Porque, ao compreender esses eixos, eu começo a estudar de uma forma reflexiva para os demais conteúdos e para as demais disciplinas da minha prova. Então, é estudar com efetividade, com foco. É muito bom estudar com foco, gente. Vamos lá. Quais são os eixos da BNCC? O verbo ali que você tem dentro da BNCC elencado como eixo é o aprender. Então, prestem atenção nesse verbo, ok? O verbo carro-chefe ali dentro da BNCC é o aprender. Mas eu vou aprender o quê? Eu vou aprender a conhecer. Eu vou aprender a fazer. Eu vou aprender a ser para aprender a conviver. Ok? Então, se a BNCC traz como base, como escopo de entendimento, a defesa de que ela preconiza a atitude, o desenvolvimento de competências que promovam, que propiciem a atitude de aprender, eu preciso entender que essa aprendizagem está alicerçada em conhecer, fazer, ser e conviver. Então, é claro que a minha prova vai exigir de mim esse tipo de conhecimento. Claro! Ah, mas por quê? Claro que vai! Você, na hora de escrever, vai precisar ter esse conhecimento desenvolvido para virar argumento na sua prova. Como que você faz argumento? Não é verdade? Então, como que é o seu papel educacional, o seu papel nesse escopo educativo? Então, o cargo ao qual você busca lograr uma vaga, o qual você pleiteia, qual é o seu papel nele? Se você lograr essa vaga, qual é a diferença que você fará nesse cargo? Entenderam? Então, é isso que a Banca FGV busca. Esse tipo de lógica, esse tipo de raciocínio. Aí, o estudo da estrutura feita em eixos, para que, por meio da compreensão desses eixos, fazendo diálogo sempre entre as unidades educativas, LDB, BNCC, Plano Nacional de Educação, enfim, vamos aqui enxergar. Fazendo diálogo entre essas unidades educativas, entre essas esferas educacionais, de que maneira elas se concebem em eixos. Aí, eu pergunto a vocês, em que lugar entra os direitos humanos? Gente, direitos humanos é uma matéria fundamental. Por que é fundamental? Como que eu puxo agora aqui, dentro desse perfil FGV, a matéria de direitos humanos? E como que entender os princípios essenciais dos direitos humanos me garante o desenvolvimento de argumentos na redação. Eu nem estou dizendo a vocês
o fato de você conhecer ou não conhecer a estrutura de escrita, porque a estrutura de escrita realmente da FGV é muito diferenciada das outras bancas. Não adianta pegar um curso de redação de uma Fundação Carlos Chagas, de uma FUMARC, sabe, de um CESP, Sesgran Rio, FUNRIO, Fundep, e transferir todo aquele conhecimento construído para a estrutura da FGV. A FGV, ela traz um perfil próprio de escrita. E qual é o carro-chefe da FGV? Interdisciplinar. Trabalhar conteúdos de maneira interdisciplinar. Tanto é o que ela preconiza no interior da prova, quanto na elaboração dos conteúdos. Então, vamos aqui enxergar. O que é BNCC, o que é SLDB que nós conversamos no bloco anterior? Tem a ver com direitos humanos. Por que a prova trouxe como matéria direitos humanos? Aí, como o nosso estudo é feito em bases esquemáticas, para que o aluno entenda que tudo tem lógica, tudo aquilo que ele vem estudar tem que ter lógica, eu precisaria compreender quais são os princípios essenciais dos direitos humanos. Se eu entendo, vamos lá, que os princípios essenciais são, vamos aqui compreender, primeiro princípio essencial dentro da relação, da articulação dos direitos humanos, universalidade. Então como eu me preparo para essa prova? Estude, entenda o que é universalidade. Não de maneira superficial, de maneira intrínseca, de maneira veemente. Estude, procure se aprofundar. Não no conceito superficial, mas no conceito base. O que isso aqui, o que é essa palavra, de que forma ela dialoga com os âncoras educacionais, com as esferas educacionais, de que maneira eu posso aproveitar todo esse conhecimento construído para que eu consiga escrever bem, para que eu consiga fazer uma prova excelente na legislação, na disciplina de legislação educacional, para que eu consiga fazer uma prova excelente de direitos humanos. Vamos entender. Qual é o outro princípio essencial dos direitos humanos? Já se ir em linha de frente, interdependência. Olha, interdependência. Mas por quê? Vamos enxergar que se você estuda por princípios e por eixos, você consegue fazer diálogos de conteúdo. Nunca um eixo deve ser estudado ou deve ser compreendido em sua base superficial. Você precisa invadir aquele conteúdo. Você precisa estudar desde a natureza conceitual, abrir mesmo um dicionário e estudar a natureza conceitual daquela palavra, para que depois, dentro de direitos humanos, você entenda como aquele significado, daquele léxico, daquele vocábulo, faz um diálogo na parte de direitos humanos, faz um diálogo na parte lá da BNCC, da LDB, de que maneira elas todas estão entrelaçadas. Todas essas unidades, todos esses conteúdos dialogam entre eles. E a banca FGV vai buscar candidato que saiba fazer esse diálogo. Porque o que essa banca vem buscar são aquelas pessoas que possam fazer a diferença na esfera educacional. Ninguém quer mais um professor em sala de aula. As pessoas buscam pelo professor, o professor, a educando, a educadora. Entenderam a diferença? Como você pode fazer a diferença? Essa é a busca dessa banca. Então, ela vai promover uma prova densa nessa articulação. Escutem o que eu estou dizendo a vocês. Ela vai fazer uma prova densa nessa articulação. Quem estudar com objetividade, de forma articulada, vai conseguir conquistar a vaga, sim. Quem estudar de forma superficial vai enxergar as questões de maneira o quê? Superficial. E ao enxergar essas questões de forma superficial, a pessoa vai responder depois, quando sair da prova. Falei, nossa, o gabarito realmente era outro. Eu marquei A e era B, por exemplo.
Porque na hora da prova, a banca consegue pegar estruturas artificiais e colocar como resposta. E estruturas significativas do mesmo conteúdo que possam versar de uma forma mais plena, de uma forma mais dialogal, interdisciplinar, como resposta a ser certa. Então, prestem atenção. Geralmente, na prova da FGV, o aluno fica em dúvida entre duas opções, porque vem uma opção que mais ou menos daria para encaixar. O aluno fala assim, nossa, essa resposta, eu acho que ela está certa, porque é uma resposta que abarca uma parte do conteúdo, mas de forma superficial, de maneira superficial. E se você entender que ela veio de forma superficial, você consegue retirar essa unidade e marcar a opção certa. Então, é uma prova que traz esse tipo de abordagem. Já, Cira, então, você já me direcionou aqui, o meu objetivo hoje é direcionar vocês para que vocês estudem por eixos, mapas mentais. Vimos os eixos da LDB, 9.394. Vimos os eixos da BNCC e estamos vendo os eixos agora dos direitos humanos. Olha como é que uma matéria dialoga com a outra. Vamos entender um outro eixo aqui. Gente, se eu já falei da universalidade, se eu já falei da interdependência, eu vou falar de quê agora? Da indivisibilidade, não é? Lógico. Indivisibilidade. Os conteúdos, o desenvolvimento de competências, o desenvolvimento de práticas educacionais, de currículos, seja o que for, dentro da esfera educacional não pode haver dicotomia. O aluno, quando faz uma prova, por exemplo, de língua portuguesa, ele precisa entender que aquela língua portuguesa traz para ele um conhecimento articulado em história, em geografia, em matemática. Entenderam? Então, o seu aluno, ele precisa compreender que o desenvolvimento de competências está alicerçado nessa perspectiva de indivisibilidade. Porque toda competência, quando ela é desenvolvida, para ser bem desenvolvida, ela precisa dialogar com todas as frentes. Vamos aqui enxergar o seguinte. Uma outra unidade, um outro item aqui muito importante para vocês, dentro desse aspecto de direitos humanos, da matéria de direitos humanos, um outro princípio, ou seja, um outro eixo que se faz tanto quanto importante, é a questão da igualdade. Por isso é que você tem lá no artigo 26 uma base comum para que o currículo possa ser alimentado. Mas, como você não pode, de alguma forma, provocar uma divisão de conteúdo, como você não pode provocar a ausência dessas competências, a ausência desse desenvolvimento de competências, esse currículo precisa ser flexível. Então, olha, igualdade, eu preciso propor um ensino que promova o viés de igualdade, não só no desenvolvimento do aspecto da cidadania, mas como também no desenvolvimento das competências internas, subjacentes às disciplinas, subjacentes à articulação prática de dia a dia, subjacentes ao desenvolvimento dessa pessoa para um trabalho, enfim. E aí você vai pensar em outro viés que é também tanto quanto importante nessa questão de direitos humanos, a não discriminação. Não é? Ok? Então, olha como que a matéria de direitos humanos dialoga em linha de frente com as legislações educacionais, dialoga em linha de frente com as bases educacionais. Já, Cira, e todo esse estudo dialoga em linha de frente com a minha matéria, claro, com português, lógico, né? Jacira, mas lá pediu a cobrança da FGV de um pronome. Peraí, vamos entender, esse pronome, dependendo da posição que ele se manifeste, muda o sentido. E aí o meu aluno tem que ter um desenvolvimento de competências, a compreensão interdisciplinar, uma interdependência desses conteúdos, para que eu entenda ali que todas as regras gramaticais não são trabalhadas para que sejam decoradas, elas precisam ser entendidas mesmo dentro das exceções de maneira lógica,
para que esse ensino promova o quê? Na minha área, olha como é que tudo dialoga. Igualdade, não discriminação, porque quando esse aluno não consegue, de alguma forma, manifestar os seus sentimentos, os seus anseios, as suas necessidades, quando a língua não promove esse aluno a condição dele se posicionar, dele se manifestar de forma clara, concordo que eu não teria proposto ali o desenvolvimento de um estudo promovido por igualdade, e esse aluno automaticamente se sentiria discriminado. Então, olha, tudo dialoga, tudo dialoga. Aí vocês podem me perguntar, Jacira, joia, consegui compreender demais que legislação educacional tem tudo a ver com os direitos humanos, tem tudo a ver com português, porque você acabou de falar que você defende um estudo de língua portuguesa que não é decorado. É lógico, todas as regras são lógicas, nada é decorado. Português é uma ciência lógica também. É humana, mas tem lógica. Mesmo em suas exceções, existe um porquê de cada uma delas. Jacira, já compreendi também que dentro da redação, essas matérias todas dialogam. Perfeito. Mas espera aí, uma coisa que não me desce. Por que no meu edital há raciocínio lógico, matemático? O que essa banca vem buscar para esses alunos é, na realidade, o desenvolvimento de raciocínios. O raciocínio lógico nessa prova foi escolhido por ser uma necessidade que a banca enxerga do seguinte aspecto. Quando você estuda raciocínio lógico, você se debruça ali em um problema que a banca te propõe e você precisa compreender qual seria o raciocínio mais certo, mais objetivo, mais profícuo para que você pudesse chegar àquele resultado. Da mesma forma, então você começa a desenvolver habilidades, ok? Mentais, habilidades de senso crítico, inúmeras habilidades. Habilidades lexicais, porque a FGV faz um diálogo direto do raciocínio lógico com a minha matéria. Ela fala assim, ó, se a letra, por exemplo, se a letra fosse repetida 1000 vezes, né, a palavra tal fosse repetida 1000 vezes, qual seria a outra palavra? Se a letra do alfabeto fosse posicionada nessa terceira aqui, posição, qual seria depois, posterior a 1000 vezes, a outra letra? Enfim, ela faz um diálogo direto da língua portuguesa com raciocínio lógico. Mas qual o objetivo? Indiferente de qual seja a questão que essa banca venha elaborar no aspecto de raciocínio lógico, o que se propõe não é apenas aquele conhecimento de uma matemática clássica, é o desenvolvimento de habilidades nas quais o aluno tem que pensar. O que essa banca quer enxergar é se esse aluno pensa. Se esse candidato a essa vaga consegue ali ter uma postura de concentrar, raciocinar sobre aquele problema que o raciocínio lógico te propôs, para que você busque solução para aquilo. Da mesma forma, no dia a dia, isso vai ocorrer. Nos âmbitos educacionais, nossa prática educacional, vários desafios aparecem. E aí nós somos convidados a manter um pensamento crítico, reflexivo, dialogal sobre todos esses problemas, para que naquele momento, de acordo com aquele contexto, de acordo com aquela necessidade, a melhor decisão seja tomada. Então, em razão disso, que essa banca FGV aposta no estudo de raciocínio lógico matemático. Compreenderam como é o perfil dessa banca? Então, preciso que vocês entendam que o que essa banca busca, qual é o carro-chefe da FGV? O carro-chefe da FGV é que você entenda que se dentro de todo o acervo educacional você estuda, você promove em seu aluno, para o seu aluno, com o seu aluno, o desenvolvimento de competências, sejam elas em quais forem as disciplinas, porque as disciplinas precisam dialogar, da mesma forma essa banca vai trazer. Então, todas as provas, todas as disciplinas, o que eu quero que vocês entendam? Todas as matérias, na realidade, todas as matérias, elas serão uma à base da outra. Combinado? Então, Jacira, como assim? Então, o carro-chefe da FGV é o estudo interdisciplinar e perguntas voltadas para esse aluno de forma lógica.
Esperem para uma prova que venha com viés de lógica, buscando em você o reconhecimento de todas as esferas educacionais de forma não decorada, mas de forma reflexiva. Combinado? Um beijo carinhosíssimo a vocês. Até o nosso próximo bloco. Tchau, tchau.